Capítulo 46. O preço da promessa. Ao sair da sala de cuidados naquela manhã, ainda sentindo o ombro latejar sob os pontos de Elzuin, Yoert recebeu um recado direto. Varro esperava em sua sala. Não era um convite, era uma convocação. Caminhou pelos corredores do Ludus, ainda silenciosos, exceto pelo ruído distante de espadas se cruzando. Ao entrar, encontrou Varro sentado atrás de sua mesa de pedra, os dedos tamborilando com impaciência. Os olhos do Dão-Minas estavam carregados de algo mais que raiva, era desprezo. Ele não disse nada por um longo momento, apenas o observava, como se examinasse uma peça de gado prestes a ser abatida. Por fim, falou: "O que há com você?" Yoert se manteve firme, embora soubesse que nada o livraria daquele interrogatório. "Estou bem, foi só um arranhão." Varro inclinou levemente o corpo à frente, como uma víbora prestes a atacar. "Não me refiro a isso, animal. Refiro-me à sua moleza, à sua inércia, à sua preguiça. Isso vai me custar uma fortuna." Bateu a mão na mesa com força. "O que pensa que está fazendo aqui?" O tom subia como a maré antes de uma tormenta. "Acha que está de férias? Num acampamento de soldados gordos e entediados?" Yoert manteve o queixo erguido, mas não respondeu. Varro se levantou com um salto. "Eu paguei caro por você. Paguei pelo seu treinamento, pela sua comida, pelas suas malditas roupas. Vocês vivem aqui como heróis, quando deviam estar acorrentados em jaulas e comendo ossos roídos. E o que recebo em troca? Um campeão com olhar de cachorro perdido." O gladiador respirou fundo e respondeu, controlando a raiva: "Não se preocupe. Não vou morrer. Não vou perder. Não vou decepcioná-lo." Varro soltou uma risada breve, sem humor. "Não prometa o que não pode cumprir, rapaz. Uma luta na arena exige preparação, alimentação, descanso, foco, disciplina, e você, atualmente, é pouco mais que um novato mimado." Pousou as mãos sobre a mesa, mais calmo agora, mas seus olhos ainda brilhavam com crueldade. "Hoje de manhã, o doutor me fez um pedido." Yoert permaneceu imóvel. "Ele quer Thyra." A menção ao nome da jovem fez o sangue sumir do rosto do gladiador. Seu maxilar trincou. Não disse, sem hesitar. Varro sorriu, como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava no jogo. "Ah, então é isso. Toda essa fraqueza, por causa de uma vagina e um par de peitos?" Deu uma volta lenta ao redor da mesa. "Por que não a pega de uma vez?" "Não me oponho. Desde que mantenha o título de campeão, você pode brincar com seus brinquedos." "Ela não é esse tipo de garota", respondeu Yoert, os olhos faiscando. "Escute bem, moleque", disse Varro, a voz baixa e carregada. "Aqui, não só ela, como todos vocês, são o que eu quiser que sejam. Posso arrastá-la até esta sala agora, estripá-la diante dos seus olhos, e não haverá nada que possa fazer." Yoert deu um passo à frente, os punhos cerrados, os olhos ardendo. "Se a tocar, nunca mais lutarei, eu juro." Varro se aproximou dele, tão perto que podia sentir seu hálito quente e azedo. "Então é bom que se esforce, porque, se for derrotado nos Jogos de Verão, juro pela minha honra que ela será minha, e depois, de todos os outros, dia e noite, sem descanso, sem comida, até que seu corpo quebre como barro seco." O silêncio que se seguiu parecia um campo prestes a explodir. "Se tocar nela", repetiu Yoert, com a voz baixa, quase rouca, mas Varro apenas sorriu, satisfeito. "Prepare-se para os jogos, ou para ver minha promessa cumprida." Deu-lhe as costas. "Agora saia. Tenho mais o que fazer." Yoert hesitou por um instante. Então se virou e saiu, com o coração em brasa e a alma em fúria. Assim que a porta se fechou atrás dele, Varro chamou um dos guardas. "Traga Thyra até mim." O guarda assentiu e desapareceu pelo corredor. Alguns instantes depois, a porta rangeu levemente e Thyra entrou. "Deseja algo, senhor?" disse ela, contida. Varro ergueu os olhos lentamente. "É Dão-Minas." "Não sou sua escrava", respondeu, firme, embora a voz escondesse algo entre irritação e receio. Varro se recostou na cadeira, com um sorriso lento e desdenhoso. "E, no entanto, está aqui", murmurou. Ela cruzou os braços, tensa. "Fale de uma vez." A atmosfera entre os dois era cortante como lâmina recém-forjada. "Qual é o seu problema, garota?" disse ele, levantando-se. "O nosso campeão deseja o seu toque." "Por que o repele? Por que o evita?" "Não estou aqui para isso", respondeu ela.
os olhos fixos nele, apesar do tremor sutil nas pálpebras. Eu não sou esse tipo de garota. Num movimento brusco, Varro avançou e agarrou-lhe os cabelos, puxando-os para trás. Ela sufocou um grito, mas ele a soltou logo em seguida. Suas mãos tremiam de raiva contida, de frustração. Escute bem, menina, disse ele, baixo, com a voz tingida de veneno. Você está aqui para me obedecer. Se eu mandar você limpar o chão, você limpa. Se eu mandar satisfazer alguém, você satisfaz. E se eu rasgar agora mesmo esse seu vestidinho, e a puser de quatro bem aqui, não se queixará. Está entendido? Faua apenas o encarou. Nos olhos raiva, medo, desprezo. Varro girou levemente o rosto, respirando fundo, como quem tenta manter o controle. Os jogos de verão se aproximam, e você? Ele fez uma pausa, e sua voz se tornou repentinamente delicada. Garantirá que Oruert vença. Ela arquejou, sem entender de imediato. Caso contrário, ele se aproximou mais, sussurrando: eu matarei a sua avó. Queimarei Elzuin viva em uma das fornalhas do Ludus, e você será entregue aos homens daqui, um por um, dia e noite, até que a sua mente amplou pela morte. As lágrimas escorriam silenciosas quando Tao balançou a cabeça, em recusa. Agora, ele disse, voltando a caminhar para sua cadeira, vá cuidar do seu campeão. Eu não vou me deitar com ninguém, murmurou ela, com os olhos vermelhos. Se ele quiser, você vai, sentenciou Varro, já virando o rosto, como se fosse uma ordem trivial. Ela se virou para sair, a mão já sobre a maçaneta. Mais uma coisa, disse ele, casual. Se mencionar a alguém essa nossa conversa, irá se arrepender amargamente. Entendido? Faua nada respondeu, apenas saiu, trêmula, como uma folha ao vento. Varro permaneceu em silêncio por alguns segundos, então estalou os dedos. Guarda! O homem entrou. Traga Elzuin até mim. O guarda assentiu com um leve movimento de cabeça e saiu. Varro estava em sua sala havia algum tempo, impaciente. Os pergaminhos se amontoavam diante dele, mapas, plantas de construções, relatórios de despesas e nomes de gladiadores feridos. Mas sua mente vagava. Onde está aquela velha maldita? Pensou. Quem ela pensa que é, para me fazer esperar? Levantou-se num ímpeto e já se dirigia à porta quando ela se abriu sem anúncio. Elzuin entrou. A velha caminhava com a lentidão serena de quem não devia nada, a ninguém nem ao tempo, nem à morte. Finalmente, resmungou Varro, parece que, como sua neta, você não entende o que significa uma ordem. Mas ela o cortou, firme. Guarde suas ordens para seus escravos e seus cães. Seus olhos eram duas fendas de gelo. Então, o que quer? Por um instante, Varro sentiu o ímpeto de arrastá-la pelo cabelo e pisotear-lhe o crânio até esmagá-lo contra o chão de pedra. Mas conteve-se, porque, embora a odiasse, temia-a, da mesma forma que ela o temia, mas não o demonstrava. Preciso que faça algo por mim, disse ele, com um esforço calculado para soar contido. Então diga, tenho coisas mais importantes a fazer do que ouvir suas bravatas. Varro inspirou lentamente. Sabe que Oruert nutre sentimentos pela sua neta, e por isso, ela o evita. Preciso que isso acabe. Quero que a convença a lhe dar uma atenção especial. Minha neta não está aqui para isso, respondeu Elzuin, a voz seca como cinza de ossos. Veja bem, Varro abriu os braços, teatral. Não estou mandando que ela faça nada. Indecente. E Oruert é um homem decente. Ele a respeita. Não a forçará a nada. E então, Varro se aproximou da mesa, apoiando os dois punhos sobre ela. Vou ser mais claro. Sua neta está ocupando a cabeça do meu campeão. E ela está num lugar que não está vago. Só há duas maneiras de resolver isso. Ou ela se instala lá de vez, e cuida da manutenção dessa cabeça, ou eu a arranco de lá e a apago da memória dele. Está me entendendo agora? Elzuin o encarou com desprezo silencioso. Ia responder, mas Varro a interrompeu com a voz mais branda, fingidamente razoável. Só estou dizendo para ela cuidar dele, dar atenção, limpar suas feridas, parar de evitá-lo. Garanto que ele não fará nada contra a vontade dela. E em troca? Perguntou Elzuin, com a voz tão baixa quanto uma lâmina deslizando. Varro bufou, já impaciente. Em troca, eu não a mato. O silêncio que se seguiu era grosso como fumaça negra. Elzuin deu um passo à frente. Toque na minha neta, e juro pelas divindades esquecidas que seu pós-vida será na lama de um chiqueiro, sob as fezes dos porcos.
não me ameace, bruxa. Ou quê? Interrompeu ela, com um brilho sombrio nos olhos. Sem minha neta, não terei mais nada a perder. Varro a fitou longamente. Seu maxilar estava travado, os punhos cerrados sobre a mesa. O ódio latejava sob sua pele. Então obedeça, rosnou. Elzuin girou nos calcanhares e saiu sem dizer mais uma palavra. Quando a porta se fechou, Varro socou a mesa, rangendo os dentes. Sussurrou entre os próprios lábios: ah, se eu não precisasse tanto dela. Maldita bruxa dos infernos. A noite desceu sobre o Ludus como um véu pesado, abafando os sons e arrastando as sombras. No quartinho dos curandeiros, Elzuin e Taiwa dividiam a mesma esteira estreita. Dormiam assim havia meses ou fingiam dormir. Naquela noite, no entanto, o silêncio entre elas foi quebrado. Ele sabe, murmurou Elzuin, olhando para o teto escurecido. Taiwa não respondeu de imediato, mas quando o fez, sua voz veio cansada, resignada. Eu sei, vai até ele amanhã? Sim, nada mais foi dito. Ambas viraram de lado, costas uma para a outra. A noite seguiu em silêncio. Na manhã seguinte, enquanto o pátio ainda era banhado pela névoa, Taiwa atravessou os corredores do Ludus e parou diante da cela de Iohert. Havia algo nas mãos gaze limpa, unguento, uma tigela de água morna. Ele a observou, surpreso. Está ferido, disse ela simplesmente. Já está cicatrizando. Não bem o suficiente, respondeu, e entrou. Sentou-se ao lado dele. As mãos estavam firmes, mas os olhos evitavam os dele. Com cuidado, desamarrou as bandagens e limpou a ferida. O silêncio entre eles era mais eloquente do que 1000 palavras. Quando terminou, enfaixou de novo, desta vez com um toque mais leve, mais cuidadoso. Obrigado, disse ele. Ela assentiu, e então se foi, sem dizer mais nada. No campo de treino, o dia foi diferente. Iohert se entregou ao combate com foco renovado. A espada respondia ao seu braço como uma extensão da vontade. Os músculos reclamavam, mas obedeciam. Sua mente estava limpa. A cada golpe, ele pensava em proteger, em vencer. E, sobretudo, em impedir Varro. O Dalminas observava de longe, sentado sob a sombra de uma pérgola. O sorriso em seus lábios era o de um carrasco satisfeito com a firmeza da corda. Dr. Icaro, de braços cruzados, também assistia. Mas seu olhar, ainda que duro, demorava-se um pouco mais em Taiwa, que agora aguardava ao lado, com as ataduras e a vasilha de água. Havia em seus olhos o desejo silenciado de quem sabe que não pode tocar o que quer. Não era o único. Gemenau, o jovem gladiador gaulês, treinava com uma espada de madeira e os olhos grudados nela. Não sorria, apenas observava, intenso, silencioso. Um interesse nascia não de amor, mas de desejo. Taiwa percebia, e, como tudo no Ludus, engolia em seco e seguia. No fim da tarde, Iohert voltou à cela exausto, mas em paz. Deitou-se no feno raso e encostou a nuca na parede. O ombro latejava, o corpo pesava, mas a chama dentro dele havia reacendido. Talvez, pensou, encarando o teto de pedra, eu possa ganhar a Rurens e levá-la comigo. O Coliseu rugia, os jogos de verão haviam começado, e Roma clamava por sangue como um deus faminto. As arquibancadas vibravam com dezenas de milhares de vozes, tambores e estandartes. Entre os anúncios e aclamações, ergueu-se o clamor mais aguardado, o da grande encenação da vitória do Império. Sobre os rebeldes de Spodecas, 3 portões se abriram, e deles surgiram Iohert, Gemenau e Gannicus, os gladiadores escolhidos para representar o triunvirato invencível de Roma. Marcharam lado a lado sob um silêncio tenso, os corpos brilhando ao sol, as lanças erguidas, os olhos fixos adiante. Foram recebidos com pétalas e aclamações, como se fossem estátuas vivas, deuses feitos carne. Diante deles, surgiram os rebeldes. O primeiro era um monstro, quase 2,5 metros de altura, ombros como colunas. Um tapa-olho de couro costurado à pele e dentes limados em pontas. Sua respiração era como a de um touro furioso, e sua pele trazia cicatrizes antigas e recentes. Ele representaria Spodecas, embora lembrasse mais um urso da Eurásia do que um homem. Ao seu lado, um andrógeno de olhos maníacos e cabelos negros, que andava com a leveza de uma hiena e gargalhava mesmo antes do combate começar. Representaria Crixus o selvagem. Por fim, um druso germânico, loiro, sem uma única cicatriz no corpo.
a pele pálida como mármore e uma barba espessa que lhe cobria o peito até o umbigo. Era belo como uma estátua, frio como gelo. Representava o gladiador Gannicus, o último dos traidores. Atrás deles, surgiram os 50 criminosos, recém-saídos das masmorras de Roma, sujos, famintos, armados de forma desigual, homens condenados que podiam, com sangue, tentar comprar sua redenção, e, misturados a eles, cerca de 30 mendigos jogados ali apenas para servir de carne de sacrifício. O sino soou, o inferno se abriu, a arena mergulhou em caos. Gannicus avançou direto contra o Gannicus inimigo, como se zombasse do nome. Suas lâminas dançavam, girando em ritmo de morte. O germânico tentou resistir com técnica, mas caiu em poucos minutos, degolado com um giro limpo e elegante. Johuert mergulhou no meio dos criminosos, abrindo espaço com o escudo como um ariete e a lâmina como uma foice. Derrubava 3, 4 de uma vez, com movimentos precisos e brutais. O sangue jorrava, os gritos se misturavam às palmas. Gemenai enfrentava os Sporacas, o monstro. Os dois colidiam como feras antigas, com golpes que rachavam o chão e sacudiam os muros. Gemenai foi jogado longe uma vez, 2, 3, mas sempre se erguia. Tao assistia da sombra de uma coluna, o coração preso na garganta. Varro, sentado acima, sorria como um demônio entronado. Gannicus já havia despachado 15 homens. Johuert sangrava de um corte na coxa, mas seguia avançando. Gemenai finalmente desequilibrou o gigante e, com a ajuda de uma lança arremessada por Gannicus, cravou-lhe a ponta no pescoço. O monstro caiu. O público delirou. Restavam menos de 20 miseráveis vivos. A vitória era certa. Já se ouvia o anúncio do arauto quando a tragédia caiu como uma lâmina do céu. Um dos criminosos, que fingira estar morto entre os corpos, saltou por trás de Gemenai. Tinha uma adaga curta e enferrujada, e, num único movimento, decapitou o gladiador pelas costas. A cabeça de Gemenai rolou pela areia, os olhos ainda abertos. O corpo tombou de joelhos, depois desabou. O Coliseu silenciou. Johuert parou. Gannicus também. Os dois encararam a cena com os olhos arregalados, como se a morte houvesse quebrado o pacto secreto da glória. O assassino, um miserável ensanguentado, gritou algo incoerente e correu na direção das arquibancadas. Foi crivado de setas antes de dar o terceiro passo. Thyra levou as mãos à boca. Caro, ao seu lado, permaneceu imóvel, o rosto pétreo. Varro não deixou de sorrir. A vitória foi declarada. Mas nenhum dos dois que restaram celebrou. Naquela noite, Johuert sentou-se sozinho, com o corpo sujo e alma esvaziada. Olhava o céu escurecendo, e a lembrança da cabeça de Gemenai sobre a areia ainda latejava em seus olhos. Mas então, fechou os punhos. Eu vou vencer. Vou ganhar a Rudens, e vou levá-la comigo. Mas hoje não, o imperador não estava lá. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.